Após aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, ela espalha o evangelho do reino com entusiasmo. Mas sofre a obstrução e calúnia de seu pastor e pregador. A família dela também a pressiona e seus amigos da igreja a abandonam. Ela passa por um sofrimento enorme. Por que há tantos obstáculos em sua senda para aceitar o caminho verdadeiro? O que ela aprende e ganha com essa experiência especial? Em 2008, aceitei o Senhor e passei a ir à igreja local. Depois, me tornei diaconisa. Nas reuniões, queria ler mais das palavras de Deus e entender melhor sua vontade. Mas, com o tempo, vi que os sermões do pastor não me supriam. Eu me sentia vazia. Em 2020, prestes a entrar num seminário, conheci a irmã Garcia, da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ela compartilhou o evangelho comigo e me convidou a um grupo de reuniões. Graças a Deus. Vi que as palavras de Deus Todo-Poderoso tinham poder e autoridade. E tive certeza de que Ele é o Senhor Jesus retornado. Amém. Fiquei comovida. Que sorte acolher o retorno do Senhor e receber a salvação de Deus. Graças a Deus. Eu quis informar meus irmãos sobre o retorno do Senhor o quanto antes. Angel era o pregador da nossa igreja. Ele era bondoso e responsável e nos ajudava muito. Contei-lhe sobre o retorno do Senhor e compartilhei as palavras de Deus Todo-Poderoso com ele. Mas Angel me interrompeu e disse: "Isso é impossível. A Bíblia é o único lugar que contém as palavras de Deus. Ler outra coisa é trair o Senhor." Eu respondi: "Como isso pode ser traição? Você não conhece a obra de Deus Todo-Poderoso, então deveria investigar se as palavras dele são a voz de Deus." Certo. Mas ele respondeu altivamente: "Não preciso investigar. Se quer ouvir um sermão, ouça-me. Lembre-se, afastar-se da Bíblia é uma traição ao Senhor." Fiquei confusa com a atitude dele quanto à obra de Deus. Ele dizia que devíamos ser iguais às virgens sábias e esperar pelo Senhor. O Senhor já retornou. Por que ele se recusa a investigar e me proíbe de ouvir as palavras de Deus? Ele não quer acolher o retorno do Senhor? Não entendi a atitude dele. Pensei no que ele disse. A Bíblia contém todas as palavras de Deus. Afastar-se da Bíblia é trair o Senhor. Eu sabia que estava acolhendo o Senhor e não o traindo, mas ainda assim fiquei confusa. Muitas pessoas pensam como Angel. Por isso, não aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso. Correto. Como resolveu sua confusão? Isso. Li palavras de Deus e ouvi a comunhão dos irmãos. E resolvi minha confusão. Graças a Deus. Graças a Deus. As coisas que estão registradas na Bíblia são limitadas. Elas não podem representar a obra de Deus em sua plenitude. Os 4 evangelhos têm, juntos, menos de 100 capítulos, nos quais está escrito um número limitado de acontecimentos, tais como Jesus amaldiçoar a figueira, Pedro negar o Senhor 3 vezes, Jesus aparecer aos discípulos
após sua crucificação e ressurreição, ensinar sobre o jejum, ensinar sobre a oração e sobre o divórcio, o nascimento e a genealogia de Jesus, a escolha dos discípulos por Jesus e assim por diante. Entretanto, o homem as valoriza como tesouros, até comparando a obra de hoje com elas. Ele até acredita que toda a obra que Jesus fez em sua vida só equivaleu a esse tanto, como se Deus só fosse capaz de fazer esse tanto e nada além disso. Não é absurdo? Afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que Deus deve operar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado? Se fosse para ele guardar o sábado e praticar de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio, mas em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho? Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele rompeu com essas doutrinas? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Sendo o Senhor do sábado, ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? Ninguém conhece a realidade da Bíblia, que não é mais do que um registro histórico da obra de Deus e um testamento dos dois estágios anteriores da obra de Deus, e que não oferece uma compreensão dos objetivos da obra de Deus. Todo mundo que leu a Bíblia sabe que ela documenta os dois estágios da obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. O Antigo Testamento narra a história de Israel e a obra de Jeová desde o tempo da criação até o fim da Era da Lei. O Novo Testamento registra a obra de Jesus na terra, que está nos 4 evangelhos, bem como a obra de Paulo. Esses não são registros históricos? Mencionar fatos passados, hoje, os torna história, e não importa quão verdadeiros ou reais eles possam ser, ainda são história. E a história não pode abordar o presente, pois Deus não olha para trás na história. E assim, se você apenas entender a Bíblia e não entender nada da obra que Deus pretende realizar hoje, e se você acredita em Deus, mas não busca a obra do Espírito Santo, você não entende o que significa buscar a Deus. Se você lê a Bíblia para estudar a história de Israel, para pesquisar a história da criação de Deus, de todos os céus e da terra, então você não acredita em Deus. Mas hoje, uma vez que você acredita em Deus e persegue a vida, uma vez que você busca o conhecimento de Deus e não persegue letras e doutrinas mortas, nem um entendimento da história, você deve buscar a vontade de Deus de hoje e deve procurar a direção da obra do Espírito Santo. Amém. Os irmãos me explicaram que a Bíblia é só uma compilação de registros históricos da obra anterior de Deus. Certas coisas foram selecionadas e outras ignoradas. É impossível registrar toda a obra de Deus na Bíblia. Correto. O apóstolo João disse: Jesus fez muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, os livros não caberiam no mundo inteiro. Amém. Isso mostra que o que está na Bíblia é muito limitado. Sim. Deus é o Senhor da criação e da vida. Por milênios, Deus tem operado, suprindo e guiando a humanidade adiante.
As palavras de Deus são fonte de água viva. Como poderiam estar todas na Bíblia? Sim. Deus reina soberano sobre tudo. É o Senhor da Bíblia. Ele não é limitado pela Bíblia. Ele transcende a Bíblia e faz uma obra maior e mais nova, de acordo com seus planos e nossas necessidades. Certo. Na era da graça, o Senhor Jesus não fez sua obra como foi na era da lei. A obra dele foi mais nova e elevada. Realizou a obra da crucificação, redimindo a humanidade, para que as pessoas não fossem mais condenadas à morte pela lei. Correto. Agora que Deus voltou, ele não repete sua obra anterior registrada na Bíblia. Mas suas palavras e obras são novas. O Senhor Jesus profetizou: ainda tenho muito que dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Sim. Apocalipse diz que Deus abrirá os 7 selos nos últimos dias. Isso não tinha sido feito por Deus. Como estaria na Bíblia o que ainda não aconteceu? Sim. Certo. Seria impossível. O Senhor Jesus retornou como Deus Todo-Poderoso. Ele faz a obra de julgamento, expressa verdades para salvar o homem, para libertá-lo do pecado, para que ele entre no reino de Deus. Correto. Os que aceitam a obra de Deus ganham suprimento e participam da ceia do Cordeiro. Apocalipse diz: estes seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Amém. É claro que eles não estão traindo o Senhor. Certo. Então, dizer que tudo que Deus disse está na Bíblia e afastar-se dela é traição é uma falácia e não se conforma às palavras de Deus. Amém. Essa comunhão me trouxe mais clareza e discerni as falácias de Angel. Graças a Deus. Falei do Evangelho a uma irmã da minha igreja. Quando Angel soube, foi perturbar a irmã e cuidar que outros não aceitassem. Blasfemou contra Deus Todo-Poderoso e disse que traí o Senhor ao me juntar a outra igreja. Ele e o pastor espalharam boatos sobre mim, dizendo que sumi porque não tinha fé verdadeira e que todos deviam me evitar. Esses líderes religiosos usam meios desprezíveis para não investigarmos. Sim. Devido aos boatos, todos começaram a me evitar. Alguns me olhavam como se eu fosse esquisita. O pastor procurou meus pais para dizer-lhes que eu estava na senda errada. Ele instruiu minha mãe a não me deixar sair. Eu me senti péssima e achei que ia enlouquecer. Eu não entendia por que me tratavam assim. Só falei do retorno do Senhor. E eles me desonraram com mentiras e até incitaram meus pais a me oprimir. Causaram ao meu coração um sofrimento insuportável. Chorando, orei a Deus, pedindo ajuda. Uma irmã soube da minha situação e compartilhou muitas palavras de Deus comigo. Graças a Deus. Vi uma passagem que dizia: os que buscam e os que não buscam são tipos diferentes de pessoas, com destinos muito diferentes. Deus salvará os que buscam conhecer e praticar a verdade. Os que não conhecem o caminho verdadeiro são demônios, descendem do arcanjo
e serão destruídos. Mesmo os crentes num Deus vago também não são demônios? Os que têm consciência, mas não aceitam o caminho verdadeiro são demônios. A essência deles é a de resistência a Deus. Quem não acredita em Deus encarnado é demoníaco e será destruído. Os que têm fé, mas não praticam a verdade, não creem em Deus encarnado e não creem na existência de Deus, também serão destruídos. Os que ficarão são os que sofreram refinamento e ficaram firmes. São os que suportaram provações. Quem não reconhece Deus é um inimigo. Quem não reconhece Deus encarnado, esteja fora ou dentro da corrente, é um anticristo. Quem é Satanás, os demônios, os inimigos de Deus, senão os que resistem e que não acreditam em Deus? Não são eles os que desobedecem a Deus? Amém. Comungamos essa passagem e percebi que, quando o Senhor Jesus veio, os fariseus que adoravam Deus Jeová no templo sabiam que o que o Senhor Jesus dizia era poderoso. E não investigaram, mas resistiram a ele e o condenaram, alegando que usava o poder de Beelzebu. Blasfemaram contra o Espírito Santo e foram punidos por Deus. Sim. Além de blasfemar contra o Senhor, os fariseus enganaram os crentes a resistir a ele, o que os fez perder a salvação de Deus e se tornar dádivas fúnebres dos fariseus. Verdade. O Senhor Jesus amaldiçoou os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por que fechais aos homens o reino dos céus? Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permites entrar. E? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois, o tornais 2 vezes mais filho do inferno que vós. Amém. As palavras do Senhor mostram que os fariseus eram anticristos. Eles fingiam ser bondosos, mas viam Deus como inimigo. Eram demônios que atraíam as pessoas para o inferno. Sim. O Senhor Jesus emitiu 7 ais contra os fariseus, pois o caráter de Deus não tolera ofensa. Sim. Agora, Deus Todo-Poderoso veio expressar verdades e formou um grupo de vencedores. Apesar disso, os pregadores do mundo religioso não investigam e impedem que os crentes investiguem o caminho verdadeiro. São iguais aos fariseus, cuja essência era odiar a verdade e se opor a Deus. Correto. Para manter seu status e renda, esses pastores controlam os crentes e não deixam que investiguem o caminho verdadeiro. Certo. E espalham boatos para que os crentes resistam a Cristo dos últimos dias. São anticristos que resistem a Deus. Sim. Deus está separando cada um, expondo falsos crentes e identificando os verdadeiros. Os que alegam crer, mas não aceitam a verdade e Deus encarnado, não são crentes verdadeiros e, no fim, serão expulsos. Só os que aceitam a obra de Deus nos últimos dias serão salvos por Deus. Angel parecia ser bondoso, humilde e prestativo. Mas quando soube do retorno do Senhor, não buscou nem investigou. Ele julgou e condenou as palavras e a obra de Deus e impediu que outros crentes investigassem. Ele não tinha temor de Deus. Ele servia ao Senhor, mas sua essência odiava a verdade e se opunha a Deus. Não havia diferença entre ele e os fariseus. Sim. Após perceber tudo isso, ganhei discernimento de Angel
e dos líderes do mundo religioso, e entendi a razão pela qual agiam assim. Depois disso, me senti melhor. Graças a Deus, entender a verdade nos deixa mais lúcidos e não nos incomodamos mais. Certo. Comecei a cumprir um dever na igreja. Ia a reuniões e lia as palavras de Deus todos os dias. Graças a Deus. Quando meus pais ouviram os boatos, repreenderam-me furiosos. Eles me proibiram de crer em Deus Todo-Poderoso. Por causa disso, não podia cumprir meu dever e nem participar das reuniões. Um dia, meu pai me pegou participando de uma reunião online e se irritou tanto que quase apanhei. Felizmente, minha mãe o impediu. Meus pais me controlaram ainda mais depois. Eles me trancaram em casa e não pude mais ir às reuniões. Deve ter sido muito difícil. Sim, foi muito difícil. Fiquei fraca e sem confiança para cumprir meu dever. Orei a Deus pedindo fé e força. Li uma passagem das palavras de Deus. A obra que Deus faz nas pessoas parece consistir em interações entre pessoas, como se nascida de arranjos ou interferência humana. Nos bastidores, há uma aposta entre Deus e Satanás, exigindo que as pessoas deem testemunho de Deus. Quando Jó foi provado, Satanás fez uma aposta com Deus. O que houve com Jó foram os feitos e as interferências de homens. Por trás da obra que Deus faz em vocês, está a aposta de Satanás com Deus. Por trás há uma batalha. Amém. As palavras de Deus me mostraram que meus pais me impediam de seguir Deus Todo-Poderoso. Mas nos bastidores era Satanás. Era uma batalha espiritual. Certo. Deus expressou muitas verdades para nos livrarmos de nossa corrupção satânica e sermos salvos. Mas Satanás não queria que eu fosse salva. Por isso, ele usava meus pais para me atacar. Satanás queria que eu perdesse a oportunidade de ser salva. Sim. Satanás é tão sinistro e perverso. Sim. Se eu não seguisse Deus Todo-Poderoso, não estaria caindo em sua trama sinistra? Graças a Deus. Com a orientação de Deus, podemos enxergar a trama sinistra de Satanás. Sim. Li outra passagem. Não fique desanimado e esclarecerei as coisas. A estrada para o reino não é tão fácil. Nada é assim simples. Vocês querem que as bênçãos venham facilmente. Todos terão provações amargas. Senão, seu amor por mim não se fortalecerá. E não me amarão de verdade. Mesmo que essas provações sejam pequenas, vocês devem passar por elas. Só sua dificuldade variará. Provações são uma bênção. E quantos de vocês imploram minhas bênçãos? Tolos! Pensam que palavras auspiciosas são bênção. Não sabem que o amargor é uma bênção. Os que compartilham do meu amargor compartilharão da minha doçura. Eis minha promessa e bênção. Amém. Ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, percebi que, embora sofresse por causa da opressão do pastor e dos meus pais, Deus permitiu isso para aperfeiçoar minha fé. Isso era a boa intenção de Deus. Era sim. Sim.
mas quis abandonar meu dever por causa disso. Eu não tinha motivação para sofrer pela verdade. Eu não era sincera. E minha estatura era baixa. Entendi as intenções de Deus e não me senti mais passiva. Tive fé e força e encarei a situação, confiando em Deus para ser firme. Graças a Deus. Depois, passei a orar com frequência, ler as palavras de Deus e pedir para voltar a me reunir e cumprir meu dever. Graças a Deus. Depois, as mentiras sobre mim pesaram sobre meus pais. E eles me mandaram morar com a minha avó. Lá, falei com os irmãos pela internet e pude me reunir e cumprir meus deveres. Graças a Deus. Meus pais ficaram furiosos, mas eu fui firme. E lhes disse: minha maior esperança é acolher o retorno do Senhor. Jesus voltou como Deus Todo-Poderoso. E seguirei Deus Todo-Poderoso até o fim. Se me impedirem, abandonarei esta família. Ao ouvir isso, meus pais se calaram. A partir de então, embora ainda reclamassem e tentassem me atrapalhar, eu era resoluta no cumprimento do meu dever. Graças a Deus. A opressão do meu pastor e da minha família me fez sofrer, mas entendi algo da verdade. E minha fé cresceu. Não importam as dificuldades. Vou confiar em Deus para passar por elas. Graças a Deus.